Audiobook projetado por Cristiane Batista, inscreva-se, grata. Uso transcendente e uso imanente. Deleuze e Guattari. É precisamente isso que nos inquieta, essa refundição da história e essa falta atribuída aos objetos parciais. E como é possível que os objetos parciais não tenham perdido sua virulência e sua eficácia, dado que foram introduzidos num uso de síntese que permanece fundamentalmente ilegítima em relação a eles? Não negamos que haja uma sexualidade edipiana, uma heterossexualidade e uma homossexualidade edipianas, uma castração edipiana e objetos completos, imagens globais, e os específicos. O que negamos é que sejam produções do inconsciente. Mais ainda, a castração e a edipianização engendram uma ilusão fundamental que nos leva a acreditar que a produção desejante real é dependente das mais altas formações que a integram e que a submetem a leis transcendentes, obrigando-a a servir uma produção social e cultural superior. Aparece então uma espécie de descolamento do campo social em relação à produção de desejo, em nome do qual todas as resignações estão antecipadamente justificadas. Ora, no nível concreto da cura, a psicanálise apoia com todas as suas forças esse movimento aparente. Ela própria assegura essa conversão do inconsciente. Naquilo a que chama pré-edipiano, ela vê um período que deve ser ultrapassado no sentido de uma integração evolutiva, em direção à posição depressiva, sob o império do objeto completo, ou organizado no sentido de uma integração estrutural, em direção à posição de um significante despótico, sob o reino do falo. A aptidão para o conflito de que Freud falava, a oposição qualitativa entre homossexualidade e heterossexualidade, é, de fato, uma consequência de Édipo, longe de ser um obstáculo à cura, obstáculo imposto de fora. Essa aptidão é um produto da edipianização, é um contraefeito da cura que a reforça. O problema, na verdade, não é de maneira alguma o da existência de períodos pré-edipianos que já teriam Édipo como eixo, mas é relativo à existência e à natureza de uma sexualidade anedipiana, a uma heterossexualidade e uma homossexualidade anedipianas, a uma castração anedipiana. Os cortes fluxos da produção desejante não se deixam projetar num lugar mítico, os signos do desejo não se deixam extrapolar num significante, a transexualidade não deixa nascer oposição qualitativa alguma entre uma heterossexualidade e uma homossexualidade locais e não específicas. Em toda parte, o que se tem com essa subversão é a inocência das flores, em vez da culpabilidade de conversão. Porém, em vez de assegurar, de tender a assegurar a subversão de todo o inconsciente tanto na forma quanto no conteúdo anedipianos da produção desejante, a teoria e a prática analíticas não param de promover a conversão do inconsciente ao Édipo, em forma e conteúdo. Veremos, com efeito, o que a psicanálise chama resolver o Édipo. A psicanálise promove essa conversão fazendo, primeiramente, um uso global e específico das sínteses conectivas. Esse uso pode ser definido como transcendente, e implica um primeiro paralogismo na operação psicanalítica. É por uma simples razão que empregamos termos kantianos mais uma vez. Ao falar em revolução crítica, o propósito de Kant era descobrir critérios imanentes ao conhecimento para distinguir o uso legítimo e o uso ilegítimo das sínteses da consciência. Em nome de uma filosofia transcendental, imanência dos critérios, ele denunciava,
pois, o uso transcendente das sínteses tal como aparecia na metafísica. Devemos também dizer que a psicanálise tem sua metafísica, a saber, Édipo. Assim sendo, uma revolução, agora materialista, tem de passar pela crítica do Édipo, denunciando o uso ilegítimo das sínteses do inconsciente tal como aparece na psicanálise edipiana, de modo a recobrar um inconsciente transcendental definido pela imanência dos seus critérios e uma prática correspondente como esquizoanálise.